vai ficar... Ah, não, ficou não. Olha, a gente viu isso aula passada em que Mendel tinha visto uma célula, vocês estão vendo a seta aí, né? Uma célula, ela vai dar origem a dois tipos de gametas. Uma célula que ela é heterozigota. Uma célula que vai ter uma característica para o gene dominante amarelo ou para aquele gene dominante verde. Aí quando ela for separar nos gametas, vai dar origem a dois tipos de gametas. Um gameta com a característica amarela e um gameta com a característica verde. Aí Mendel falou, cadê? Não tem escrito aqui no slide não, mas Mendel disse que esses alelos aqui, que ele chamou de fatores, os fatores eles segregavam-se na hora de formar os gametas. Aí agora a gente vai para a segunda lei de Mendel. O que era que Mendel queria saber, pessoal? Primeiramente, vamos lembrar que Mendel tinha analisado essas características individualmente. A cor da ervilha, por exemplo, se era amarela ou se era verde, a textura dela, se era lisa ou se era rugosa, a cor da casca da ervilha, se era cinza ou se era branca, enfim. Aí ele depois, isso aqui para a primeira lei, ele analisou individualmente. Só que depois ele foi querer saber, será que para ela ser amarela, ela depende de ser verde? Digamos, obrigatoriamente ela tem que ser verde, ou para ela ser amarela, ela tem que ser rugosa. Ele foi misturando aquelas características ali. Aí foi onde ele começou a ter os princípios para desenvolver a segunda lei de Mendel. Quem é do D e do A, se vocês tiverem atividade de Edvan, trabalho de Edvan, que eu acabei de falar com ele no PV, ele disse que vocês estão tendo a avaliação hoje, tudo, não se preocupe não, pode fazer, viu? Eu estou deixando gravada essa aula e vou também ter esse momento de revisão com vocês. Nem que seja no feriado, porque quinta-feira é feriado, viu? Ninguém tem nada quinta-feira, mas se vocês quiserem, na quinta eu posso revisar com vocês. Mas aí eu vejo com vocês lá no grupo depois, tanto do D quanto do A. Eu tô vendo que tem gente do D aqui e do A, mas se vocês tiverem provas, vão fazer. Não venha para essa aula, não. Continuando, pessoal. Mendel ele queria saber se, olha aqui o mouse, se uma célula que tivesse essas características, vamos prestar atenção aqui, ó, o V vai representar a cor da semente e o R vai representar se ela é rugosa ou lisa. Só um segundinho. Voltando aqui, menina perreando aqui. Aí vai apertar coisa de jogo, sei lá. Enfim, pessoal, o V vai representar a cor da ervilha e o R se ela é lisa ou se ela é rugosa. Continuando. Mendel queria saber se para ela ser verde ou amarela, se ela dependia dela ser rugosa ou lisa. Aqui, pessoal, o gene dominante para ela ser amarela é o Vzão, o V maiúsculo, e o gene recessivo para ela ser verde, ela vai ter que ter os dois genes recessivos, ela vai ser o Vzinho. Para ela ser rugosa, ela tem que ser o R recessivo, e para ela ser lisa, ela tem que ser o R maiúsculo. Mendel, ele imaginava o seguinte, se eles forem independentes um do outro, digamos, se o V, se para ela sempre ser amarela, ela for lisa, então eles sempre vão sair juntos na formação dos gametas. E se ela for verde e rugosa, eles sempre vão sair juntos na formação dos gametas. O que foi que Mendel fez? Mendel fez a autofecundação de uma ervilha que ela era, ele fez primeiro das linhagens puras, aí adquiriu o heterozigoto. Então, foi um Vzão, Vzinho, junto com o Rzão, Rzinho. Ele pegou esse indivíduo aqui, ó, aquela planta que ele sabia que tem essas características, e fez a autofecundação, ou seja, cruzou consigo mesmo. Quando ele cruzou, pessoal, ele viu que não nascia sementes apenas verde e lisa, desculpa, amarela e lisa, ou verde e rugosa. Ele viu que nascia nessa seguinte proporção: 25% verde e lisa, 25%, desculpa, amarela e lisa, 25% amarela e rugosa, 25% verde rugosa, verde lisa, desculpa, e 25% verde rugosa. Então ele observou amarela lisa, verde lisa, amarela rugosa, verde rugosa. Ele observou que tinha essa seguinte proporção aqui de gametas, de formação dos gametas. Aí ele disse, olha, esses gametas vão se misturar, lógico, ao acaso, e eles vão ter uma determinada proporção. Ele foi tentar ver que proporção era essa aqui, ó. Então, pessoal, verde
é o Vzinho e amarelo é o Vzão. Está até representado aqui pelas cores. Qualquer coisa, se eu me atrapalhar aqui, é porque eu estou vendo muito V e muito R aqui. Mas V maiúsculo, amarela, e o R maiúsculo, a semente vai ser lisa. V minúsculo, verde, e o R minúsculo, rugoso. Então, Mendel, ele fez o seguinte. Ele fez esse cruzamento, teste aqui, ó. Ele cruzou as sementes puras, amarela e lisa, com uma verde e rugosa. Aí ele adquiriu aquela linhagem heterozigota. Depois ele fez o seguinte, ele disse, olha, se elas forem se segregar independentemente, se elas forem sair, separar na formação dos gametas independentemente, vai formar 4 tipos de gametas. Para formar esses 4 tipos de gametas, era esperado esses tipos de cruzamentos aqui. Ó. Então, quando ele autofecundou aquela planta ali, ele conseguiu essa linhagem aqui. Ó. Ele conseguiu essa proporção de 9 amarelas lisas, para 3 amarela rugosa, para 3 verde lisa, para somente uma verde rugosa. Foi que ele disse, olha, então, realmente ele conseguiu comprovar que os gametas, na hora de formar os gametas, quando ele está analisando 2 características diferentes, ele observou que elas segregavam-se independentemente. Aí essa é a segunda lei de Mendel. Os fatores, eles segregam-se separadamente. Na hora de formar os gametas, para ela ser amarela, não importa se ela é lisa ou se ela é rugosa, ela vai se misturar com eles. Para ela ser verde, também não importa se ela é lisa ou se ela é rugosa. Elas vão separar os gametas ali e vão separar e vão formar 4 tipos de gametas possíveis. Então, aí isso aqui, pessoal, a gente chama de dihíbrido. Porque dihíbrido são 2 híbridos. Olha isso aqui. Aqui é um híbrido e aqui é outro híbrido. Então, dihíbrido ou dihibridismo é quando eu tenho essa relação aqui, ó. Aí ele observou, pessoal, que tinha sempre essa proporção aqui, ó. 9 para 3, para 3, para 1. Agora, 9 é a proporção do fenótipo, viu, pessoal? A proporção do genótipo, a gente fala já. Aí, se você não lembra o que é fenótipo, fenótipo é aquela característica final, a característica que vai ser determinada pela interação do genótipo com o meio ambiente. Olha aqui, pessoal. Acho que dá para todo mundo ver aqui, acho que não está tão pequena a imagem, não. Deixa eu pegar a caneta aqui. Olha aqui, ó. Então, ele pegava o indivíduo, Vzão, Vzinho, com Rzão, Rzinho, ele conseguia produzir esses 4 tipos de gametas aqui, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, que era aqui, amarela, lisa, aqui amarela, rugosa, aí aqui Vzinho, Rzão, que era verde, lisa, e Vzinho, Rzinho, verde, rugosa. E cruzava com aquela outra, mesma planta, que era uma autofecundação, ela consigo mesmo, e ele também iria produzir os mesmos tipos de gametas. Então, se eu cruzar Vzão, Rzão com Vzão, Rzão, vai sempre gerar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E assim vai, ó. Ele conseguiu, pessoal, fazer esse cruzamento aqui, ó. Aqui é o quadro de Punnett. Quando ele fez esse cruzamento aqui, ele conseguiu aquela proporção de 9 amarelas lisas. Vocês olham aqui onde é que eu estou marcando somente. Ele conseguiu essas 9 amarelas lisas. Pode contar que sempre vai dar essa proporção aqui, ó. 9 para 3 amarelas rugosas. Olha aqui por que elas são rugosas. Porque ela tem sempre o Rzinho e o Rzinho. Por que elas são amarelas? Porque ela tem pelo menos um Vzão. E também ele conseguiu 3 verdes lisas. Por que ela é verde? Porque ela tem Vzinho, Vzinho. E por que ela é lisa? Porque ela tem pelo menos um Rzão. E ele só conseguiu uma verde e rugosa. Por que somente uma verde e rugosa? Porque é Vzinho, Vzinho e Rzinho, Rzinho. Aqui, pessoal, é os princípios da segunda lei de Mendel. Segundo a segunda lei de Mendel, os gametas eles vão segregar-se, os fatores vão segregar-se independentemente. Para ela ser amarela, ela não depende de ser lisa ou ser rugosa. Para ela ser verde, ela também não depende de ser lisa ou ser rugosa. E vice-versa, para ela ser lisa, ela não depende de ser verde ou amarela, ela pode ser de qualquer uma forma. Então, os gametas eles vão se juntar ali para formar essa proporção aqui. Decorem, eu digo para decorar, porque tem aquele negócio, o importante é aprender, lógico. Mas se você decorar essa proporção 9 para 3, para 3, para 1, essa proporção genotípica aqui, aí vocês vão poder fazer tudo a partir de agora com essa proporção. 9 vezão alguma coisa, lembra que esse tracinho significa dizer alguma coisa. Por que eu digo vezão alguma coisa, pessoal? Porque tanto faz ser vezão, vezinho, como vezão, vezão. Ela sempre vai ser amarela. Vocês observem aqui, ó. Vezão, vezão,
Vzão, Vzão. Aqui, ó, já Vzão, Vzinho. Mas mudou? Não, ela continua sendo amarela, ó. De novo, Vzão, Vzinho. Continua sendo amarela. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzão. Então, esse Vzão alguma coisa sempre vai dar a característica amarela. E o Rzão alguma coisa sempre vai dar a característica lisa. Aí, continuando. O Vzão de novo aqui, ó, alguma coisa, só que quando ela tiver misturado com Rzinho, ela vai sim ser amarela, só que ela vai ser amarela e rugosa agora, não é mais amarela e lisa. Aí a proporção cai, porque uma minoria agora vai ser rugosa. Rugosa somente aquelas que tiverem Rzinho, ó. Somente 3 vão ter Rzinho junto com amarelo. Então, essa proporção, 9 Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa, sempre vai existir, pessoal. 3, Vzão alguma coisa, Rzinho, sempre vai existir. 3, Vzinho, Rzão, alguma coisa, sempre vai existir. E somente 1, Vzinho, Rzinho. Vocês entendendo essa parte aqui, ó, vocês decorando essa parte, vocês lembrando dessa parte, Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa, Vzão alguma coisa, Rzinho, Vzinho, Rzão alguma coisa, e Vzinho, Rzinho, sempre vocês vão conseguir responder qualquer questão a partir daí. Outra coisa também a partir disso aqui, pessoal. Eu estou colocando Vzão e Rzão, Vzinho e Rzinho, mas pode ser Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azão, Czão, não faz diferença. Essa parte de símbolos eu já disse para vocês que é somente uma representação. Aí vamos aqui para alguns exemplos. Vamos falar sobre interação gênica, pessoal. Os genes eles vão interagir e eles não são alelos. Por que não são alelos? Quem é alelo aqui, pessoal? Aqui eu pegando o exemplo de Azão com Bzão. Azão e o Azinho, eles são alelos entre si. Mas o Bzão, Bzinho, também são alelos entre si. Porém, eles não são alelos, o B não é alelo do A. Em nenhum motivo, nenhuma etapa, o B vai ser alelo de A. Mas se vocês não lembrar, o que é um gene alelo? Ou fator alelo? São aqueles que condicionam a mesma característica e vão estar na mesma posição de um cromossomo, que mais? De um gene alelo que eu posso dar como conceito. Além de estar na mesma posição de um cromossomo, eles vão condicionar, lógico, também a mesma característica. Só que para algumas características, para alguns fenótipos, lembra que a característica é o fenótipo? Para algumas características, eles vão interagir. Os genes eles vão interagir, mesmo eles não sendo alelos. Eles não são alelos, mas eles vão interagir. Olha aqui de novo. A proporção, ela sempre vai se manter aqui. 9 para 3 para 3 para 1. A proporção genotípica. Mas a proporção fenotípica, ela pode ser alterada algumas vezes. Nesse caso aqui, não, ela não foi alterada, a proporção fenotípica. Olha aqui, ó. Se eu tenho esse tipo de aves aqui, chamadas de periquitos, se eu tiver um azão junto com o Bzão, independente do outro alelo dele, sempre vai condicionar com verde. Sempre vai ser esse indivíduo aqui, verdinho. Se eu tiver, agora, um azão dominante com qualquer outro ag, seja dominante ou recessivo, junto com os Bzinho, os dois recessivos, aí eu não vou ter mais um indivíduo com a cor verde, eu vou ter um indivíduo com a cor azul. Aí, continuando, se eu tenho um indivíduo azinho, com agora, olha aqui, ó, o azinho, quem é o recessivo. Agora, o Bzão dominante com alguma outra coisa, ou Bzinho ou Bzão, tanto faz, juntos com o azinho, aí eu vou ter um indivíduo de cor amarela. Mas aí se eu tiver todos de cor, todos os alelos, os genes recessivos, aí eu vou ter um indivíduo de cor branca. Você vê aqui, mas é azulzinho. Sim, mas o que prevalece aqui nele é o branco. A gente só está dando essa característica, viu? Então, vocês observam que tem esses 4 fenótipos. Aí, se vocês quiserem olhar do quadro de Menier, vocês vão observar que sempre vai se repetir aqui, ó. Azão, Bzão, vai ter o quê? 9 vezes, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, cadê o outro? 9 aqui, ó. Aí agora, se eu quiser o da cor azul, que tem que ser azão alguma coisa, Bzinho. Azão alguma coisa,
Bezinho, bezinho. Olha aqui de novo. Azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Vocês olham esses três. Você pode procurar em qualquer outro canto que não vai ter um azão junto com os dois bezinhos. Somente esses três. E se eu quiser endividar com a amarela, ele agora vai ter que ser azinho, azinho, junto com pelo menos um bezão. Vocês observem aqui, ó. Azinho, azinho, bezão alguma coisa. Azinho, azinho, bezão alguma coisa. Azinho, azinho, bezão alguma coisa. Aí você diz, ah, mas de onde é que vem esse bezão? Vocês olham aqui, ó, pessoal. Esse bezão vem para cá. Esse bezão, aqui desse lado, vem para cá. Por quê? Eu estou cruzando os gametas masculinos com os gametas femininos. Para vocês entenderem de onde é que vem esses cruzamentos aqui, ó. Azão, azão, bezão, bezão. De onde é que vem, ó? Esse azinho, aqui, ó. Vem desse azinho aqui. Esse outro azinho vem do gameta paterno. Olha o azinho aqui, ó. Então, quando eu cruzo um azinho materno com um azinho paterno, aí eu vou ter azinho, azinho. Um do pai e um da mãe. Aí eles vão ser alelos entre si. Aí esse bezinho veio aqui do gameta feminino, da célula da mãe. E o outro bezinho aqui veio do gameta masculino, veio ali do pai. Então, bezinho, bezinho. Um da mãe e um do pai. Sempre, pessoal. Um da mãe e um do pai. Um da mãe e um do pai. Aqui, os da mãe, seja uma planta, seja um mamífero, seja lá o que for. Eles vão jogar esses gametas ali para os novos indivíduos. Aí eles vão se misturando. Aí, olha, pessoal, se eu tenho 4 gametas masculinos, vou ter também 4 gametas femininos ali, sendo formados, 4 vezes 4 vai ter a proporção de 16 indivíduos que podem ser formados. A gente vai já falar de polihibridismo para vocês lembrarem. Então, se eu consigo, pessoal, formar 4 tipos de gametas diferentes, qual a probabilidade desses indivíduos formarem novos indivíduos? Quantos indivíduos eu consigo formar com 4 gametas diferentes? É só eu misturando eles aleatoriamente. Aí eu vou ter 4 vezes 4, 16 indivíduos. Vocês olhem que a proporção genotípica, ela nunca se altera, sempre nova. Quando eu estou falando de um dihíbrido. Se eu for falar de um polihibridismo, tipo 3 características, 4, aí a gente vê isso lá para frente. Continuando. Aqui, pessoal. Cadê? Eu falei do polihibridismo. Deixa eu falar logo do polihibridismo, aí eu vou falar de... Não, falar logo de epistasia, pessoal. Epistasia é quando um gene chamado de hipostático, não, de epistático, vocês têm isso no outro resumo, é estático, ele vai bloquear, fazer um símbolo aqui do bloqueio, ele vai bloquear a característica de um outro gene chamado não vou fazer todo não, hipostático. Então, um gene epistático, ele vai bloquear a característica do gene hipostático. A gente chama isso de epistasia. A epistasia ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva. Vamos entender aqui, pessoal, como é que funciona. Primeiro, lá na primeira lei de Mendel, eu disse o seguinte: um gene jamais vai bloquear a característica do seu alelo. Por exemplo, azão, azão aqui. Ou então pegar o exemplo das sementes lá, da cor da semente. Vzão é amarelo e Vzinho é verde. Esse gene amarelo, pessoal, ele não bloqueia a característica do verde ali não, viu? Ele jamais vai bloquear. O verde continua produzindo proteínas normalmente, porém ele não vai conseguir expressar aquela característica. Mas o dominante não bloqueia ele não. Não confunda, pessoal. Nunca é um gene dominante que está bloqueando a ação do recessivo não, viu? Em epistasia. Epistasia são 2 genes diferentes. Exemplo, pegar aqui o exemplo de epistasia dominante. A epistasia dominante é quando um alelo dominante do gene epistático aparecer, basta um alelo aparecer, ele vai bloquear a característica daquele indivíduo. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem. Deixa eu só apagar isso que eu já risquei. Olha aqui, ó. Um gene dominante, na epistasia dominante, que a gente tem 2 tipos, eu falo já da recessiva. Na epistasia dominante, basta um gene
Nesse caso aqui, ó, a gente tem dois tipos de gene. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Basta esse alelo Izão aparecer ali no indivíduo que ele vai bloquear a característica do Czão, Czinho. Não interessa qual é a característica do Czão, Czinho. Basta ele aparecer que ele vai bloquear aquela característica ali que for aparecer. Aí a gente chama esse gene aqui, ó, esse alelo Izão, de gene. Eita, quase que eu quebro aqui a coisa do teclado. Então, esse gene aqui, ó, esse alelo dominante, vai bloquear a característica do Czinho ali. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo da cor da pelagem de algumas aves. Se o Czão, vocês observam aqui, ó, aquela proporção. Se o Czão aparecer, independentemente de ser o outro Czinho ou alguma coisa, a ave ela vai ser colorida. Agora, se aparecer o gene recessivo, os dois genes recessivos, Czinho e Czinho, a ave ela vai ser branca. Então, Czão alguma coisa colorido, Czinho, branca. Porém, se aparecer o Izão alguma coisa, independentemente de ser Izinho ou não, aqui é um Izinho, viu? Esse de baixo. Aqui saiu dois Izão. Saiu um Izão e um Izinho. Aí esse de baixo. Se aparecer Izinho, ele vai permitir a cor. Se aparecer Izão alguma coisa, ele vai bloquear aquela característica da cor ali. Preste atenção, pessoal. Aí vamos agora cruzar os dois juntos. Se a gente voltar para cá, ó, se vocês quiserem colocar isso aí dentro do quadro Cunhei, que não há necessidade, você já tem aquela proporção genotípica aqui, ó, 9 para 3 para 3 para 1. Não há necessidade de vocês fazerem aquele chiqueirão todinho. Vocês já podem observar somente para cá, ó. Nesse primeiro aqui, 9, Czão alguma coisa. Ela iria ser colorida, não era? Só que apareceu o Izão. Como apareceu o Izão, ele vai bloquear aquela característica colorida ali e vai fazer com que o indivíduo ele seja branco. Então, ele iria ser colorido. Aqueles 9 que iriam ser coloridos, agora vai ser branco. Esse gene epistático aqui bloqueou aquela característica. Aí aqui a gente tem 3 que iria ser branco, ou que iria ser colorido. Mas Izinho permite a cor, então ele continua sendo colorido, não vai ter problema nenhum para ele, porque Izinho não bloqueia, não tem força suficiente para bloquear aquela característica. Aí a gente tem 3 que iria ser branco. Mesmo aparecendo o Izão, ele já iria ser branco normalmente, então permanece branco aqui, ó. E por último a gente tem Czinho, que é branco. O Izinho permite a cor, então já vai ser branco, e o outro está permitindo a cor, permanece branco também. Aí a gente tem essa proporção fenotípica, olha, proporção fenotípica e não genotípica. A proporção do fenótipo ela é alterada. A proporção dos genótipos ali não, continua 9 para 3 para 3 para 1, daquele jeitinho que a gente viu. Mas a proporção do fenótipo ela foi mudando, ela se modificou. Isso só vai acontecer quando tiver um gene epistático. Aí ele bloqueou. Olha aqui agora, pessoal. Aqueles 9 que iriam ser coloridos, eles agora vão ser brancos. Junto com aqueles que iriam ser brancos normalmente. Aí 9 com 3 com 1 dá 13. Então agora não vai ser mais uma proporção 9 para 3 para 3 para 1. E sim de 13 brancos para 3 coloridos. Os únicos coloridos que vão ter, aquele que apareceu o Izinho recessivo, que não tinha força suficiente para bloquear ele. A gente chama isso aqui de epistasia dominante. Por quê? Porque é o alelo dominante quem está funcionando como alelo epistático, o alelo que bloqueia a característica ali. Aí vamos agora para um exemplo de epistasia recessiva. Tem 2 tipos de epistasia, a dominante e a recessiva. Epistasia recessiva é quando... Deixa eu ajeitar esse slide, porque senão vocês vão se atrapalhar. Aqui é um azinho. Ajeitar esse outro aqui, que ficou para trás. Pronto. Aqui, pessoal. Epistasia recessiva é quando o alelo recessivo, ele é quem vai ser o alelo epistático, o alelo que vai inibir a característica. Eu coloquei Izinho aqui, mas no caso vai ser o Azinho. Para eles funcionar como gene epistático, tem que aparecer os dois em conjunto. Os dois
alelos recessivos. Não interessa se ele aparecer aqui, ó, digamos, azão, azinho. Aí você diz, mas ali tem um alelo epistático ali. Ele não vai bloquear a característica, não? Não, por quê? Porque o alelo dominante vai permitir aquela característica. Aí a gente tem esse exemplo aqui de... Eu tinha até colocado a cor dos ratos lá no outro exemplo para vocês. Então, o P, pessoal, Pzão, alguma coisa, vai fazer com que o rato ele seja marrom. E o Pzinho, vai fazer com que o rato ele seja preto. Então, Pzinho vai fazer com que o rato seja preto. E o Pzão, alguma coisa, fazer com que ele seja agute ou marrom. O azão vai permitir a cor. Se o alelo azão aparecer, ele deixa aquela cor aparecer. Tanto faz ser azão, azinho, quanto azão, azão. Por isso que eu coloco esse traço aqui. Ele vai permitir a cor. Mas se aparecer o azinho, os dois alelos excessivos, ele vai bloquear aquela característica ali. Se ele vai bloquear aquela característica, ele não vai conseguir expressar nenhuma das características. Aí, quando ele bloqueia, ele nem vai ser preto, nem vai ser marrom, ele vai ser branco. Quando o azinho aparecer, que inibir a cor. Aí, de novo, pessoal, a proporção fenotípica que vai ser alterada, mas a proporção do genótipo continua 9 para 3, para 3, para 1, aquela que eu mandei vocês decorarem. Decorou isso aqui, não vai ter nenhum problema depois. Olha aqui, ó, a primeira, 9. Pzão alguma coisa. Pzão vai ser o quê? Preto. Então, preto. Aí, se aparecer o azão, vai deixar com que esse 9 seja preto. Ou, preto não, desculpa, agude. Desculpa. Vai ser agude, marrom. Então, o azão permitiu. Aqui, ó, 3 seriam agude. Pzão vai condicionar com agude. Porém, apareceu o azinho, que vai bloquear a cor agute ali, no que bloqueia a cor agute, vai fazer com que ele não seja mais agute, e sim branco. Bloqueou uma vez ali, ó, branco. Aí a gente tem 3, Pzinho, azão, alguma coisa. Pzinho vai dar qual cor? Preto. E o azão, alguma coisa, vai permitir a cor, então vai ter esses 3 pretos ali. Aí tem um, Pzinho, azinho. Pzinho é qual cor? Preto. E o azinho vai ser qual cor? Vai permitir a cor ou vai bloquear? Vai bloquear. No que bloqueia a cor do preto ali, vai ser qual cor? Branco. Então, a gente tem, ó, 3 aqui que foram bloqueados e mais um aqui que foi bloqueado. Agora, a gente vai ter 4 indivíduos que não eram para existir brancos, 9 agutes, 4 brancos, hein? E 3 pretos. Vocês viram que a proporção fenotípica, ela foi alterada, mas a genotípica, não. A proporção genotípica continua 9 para 3, para 3, para 1. Isso é epistasia, pessoal. Epistasia dominante. Quando o alelo dominante, ele é quem vai bloquear a característica, e a epistasia recessiva é quando os 2 alelos recessivos têm que aparecer para inibir aquela característica ali. Então, quando eu tenho um gene inibindo o outro, eu digo que ele é um gene epistático. Continuando aqui, pessoal, para o que eu falei de polihibridismo. Por que polihibridismo, pessoal? Vendo, ele estava analisando aquelas características ali de até duas características e tudo, mas também poderia ter analisado 3, 4 características de uma única vez, 5 características. Digamos, a planta ser alta ou baixa, ela ter a semente amarela ou verde, ela ser lisa ou rugosa. A gente tem 3 características em análise. A gente vai focar muito, lógico, no híbrido, que é somente uma característica, no dihíbrido, que é 2 características, 2 híbridos aqui, mas a gente também pode ter vários híbridos ali, vários indivíduos heterozigotos ali, para determinadas características. Como é que eu vou determinar quantos gametas são possíveis, pessoal? Olha, se eu tenho um indivíduo que ele tem os fatores azão para a característica amarela, eu posso formar quantos gametas? Se eu estou olhando somente uma característica, somente 2. Ou amarelo ou verde. Se eu tenho agora, mesmo que sejam outros símbolos aqui, azão e bezão e não vzão e rzão, essas coisas, mas a mesma coisa. Se eu tenho um indivíduo azão, azinho e um bezão, bezinho, eu posso formar quantos gametas, que a gente já viu? Até 4 tipos de gametas. Amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso ou verde rugoso. Mas aí se eu tivesse mais uma característica, além de se é liso, se é rugosa, ou se é
amarela e lisa. E se eu quisesse analisar se ela era alta ou se era baixa, aí eu iria ter a característica nova ali, Czão, Czinho. Como é que eu vou determinar quantos gametas são possíveis, pessoal? Eu vou usar essa equação simples aqui, 2 elevado a n. N significa o quê? Significa quantos alelos em heterozigose. De novo, você já viu isso aqui, quem já assistiu o vídeo, por que tem que ser em heterozigose? Tem que ser genes heterozigotos. Porque se for gene homozigoto, pessoal, Czão, ele vai compartilhar sempre o mesmo Czão, não vai alterar aquela proporção ali, não. Vai fazer diferença se eu botar um Czão em cada um ali? Não. Mas se eu botar um Czão, Czinho, aí sim vai alterar. Aí 2 elevado a n, n significa dizer o número de indivíduos heterozigotos. Aí se eu tenho 3 indivíduos heterozigotos, 2 elevado a 3, 8. Se eu tenho 4, 2 elevado a 4, 16. Se eu tenho 5, 2 elevado a 5, 32, e assim vai, 64, 128, e vai até eu querer saber quantas características estão sendo analisadas. Aí vocês vão querer saber como é que vai aparecer isso para vocês, né? Como é que uma questão de prova aparece, pessoal. Ele pode dar o seguinte, esse indivíduo aqui, ó, olha quantas características estão sendo analisadas. Ele não precisa dar cada característica, não. Por exemplo, nós temos Azão, Azinho, é uma característica. Bzão, Bzinho, outra característica. Czão, Czão, outra. Dzão, Dzinho, outra. E Ezão, Ezinho, outra característica. Pode ser a cor da semente, a altura da planta, a cor da flor, a textura da semente, se ela é lisa ou rugosa, a textura da vagem da semente. Então, essas características elas não precisam dizer qual é a característica, mas dizer que essas características são presentes em uma planta ou em qualquer ser vivo, e está querendo saber qual a probabilidade de uma autofecundação desse indivíduo, ou seja, cruzar ele com ele mesmo, gerar esse outro indivíduo aqui, ou qualquer um desses outros. Esse mesmo exemplo eu dei no vídeo, pessoal. Qual é essa probabilidade, pessoal? Só que eu alterei aqui um pouquinho, se eu não me engano. Qual a probabilidade de um azão azinho gerar um azão azinho? A gente faz aquele quadrado de Punnett aqui, ó. Isso é bem simples. Se eu cruzar um azão azinho com um azão azinho, qual a probabilidade de gerar um azão azinho? 2 sobre 4, olha aqui, ó. 1, 2. De quanto? Qual o total aqui? De 4. Então, 2 sobre 4. Aí eu vou sempre multiplicar, pessoal. Por quê? Lembra lá da regra do i e do ou? Se eu quero gerar esse, e esse, e esse, e esse, e esse, aí eu vou multiplicar. Mas se eu quiser gerar esse, ou esse, ou esse, ou esse, aí eu iria somar. Mas como é esse, todos ao mesmo tempo, eu vou multiplicar. Qual a probabilidade de um Bzão, Bzinho gerar um Bzão, Bzão? Aí vocês têm que fazer Bzão, Bzão, cruzar tudo aqui. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Não é um heterozigoto cruzando com outro heterozigoto. Só substituir. Eu quero um Bzão, Bzão. A mesma coisa que um Azão, Azão. Qual a probabilidade de gerar um Azão, Azão? 1 sobre 4. Qual a probabilidade de gerar um Czão, Czão? A partir de um Czão, Czão. De novo, pessoal. Czão, Czão sempre vai gerar Czão, Czão. Você não precisa colocar 1 ou 4 sobre 4. Se eu cruzar, pessoal, só para vocês, para provar para vocês, Czão, Czão, com Czão, Czão. Vou gerar sempre Czão, por mais que não esteja todos exatamente igual. Czão, 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 Czão. 100% não vai dar Czão, Czão. Então não tem por que eu colocar 4 sobre 4, ou simplificando 1 sobre 1, ou 1 sobre 1, que é 1 também. Não precisa repetir isso, porque todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Lembrem disso. Mas se vocês quiserem, só para não se perderem, não se atrapalharem, coloca aí 1 sobre 1, ou 4 sobre 4. Mas não há necessidade disso. Você já está no ensino médio, tem que ir simplificando, se preferir. Qual a probabilidade de um Dzão, Dzinho gerar um Dzão, Dzinho? A gente volta aqui, ó. 2 sobre 4, que é a mesma de gerar um Azão, Azinho. 2 sobre 4 vezes. E um Ezão, Ezinho. Gerar um Ezão, Ezinho. Também vai ser 2 sobre 4. Olha aqui, pessoal. Se eu pegar esse 2 com esse 2,
2 vezes 2, 4. Se eu cortar um 4 de cima, eu posso também cortar um 4 de baixo, correto? Aí eu fico com 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Aí 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aí você simplifica. Qual a probabilidade desse indivíduo aqui gerar esse indivíduo aqui? 1 sobre 32. Aí, às vezes, você vai ver lá uma questão em que tem um número decimal, digamos que fosse, se você tivesse simplificado tudo aí, tivesse dado 1 sobre 4. Só um exemplo. Aí você vê lá que está tudo decimal. 0,5, 0,75, 0,25. Aí você, eita, não tem não, deu 1 sobre 4. E aqui nas questões, nas alternativas, está 0,25. Tem alguma diferença? Você já está no ensino médio para saber que não há diferença de número decimal para uma fração. Então, pode ser que vocês façam até o final uma fração, aí deu 1 sobre 4, aí lá nas alternativas esteja 0,5, 0,25, ou então, digamos, 1 sobre 2, aí tu pensa, eita, a única alternativa que tem uma fração é a letra C. Eu não consegui aquela fração ali igual, mas é fração, aí eu vou marcar a fração. Pessoal, esqueçam esse aí, ó. A alternativa correta seria essa letra aqui, 0,25. Só para mostrar para vocês. Deixa eu só voltar aqui para apagar tudo de uma vez. Aí, olha, esse indivíduo aqui, para gerar um outro indivíduo, para gerar esse aqui, ó, como é que vocês podem eliminar logo de cara para vocês não perder tempo fazendo essa equação? Vocês observem se tem um Czão ali, para gerar um Czão. Por quê? Que isso nunca vai acontecer. Por que essa probabilidade aqui é zero? Porque jamais vai sair um Czinho daqui, ó. Aí, se aparecer esse Czinho aqui, você já descarta logo essa alternativa. Alternativa que seria possível isso aqui. Não vou dar esse exemplo aqui, eu já dei esse exemplo aqui nos vídeos, era só para vocês lembrarem aqui sobre o que é polihibridismo. O que é polihibridismo? É quando eu tenho um indivíduo, digamos esse aqui, quantos gametas seriam possíveis formar a partir dele? Aí eu faço 2 elevado ao número de indivíduos heterozigotos. Exemplo aqui, ó. Eu pergunto, quantos gametas são possíveis ser gerados a partir desse indivíduo? 2 elevado a quanto? 2 elevado a 1. Eu vou contar com esse? Não, porque ele não é heterozigoto. Não vou contar com esse, porque também não é heterozigoto. Aí, 2, 3. 2 elevado a 3 igual 8. Então, quantos gametas diferentes é possível gerar a partir desse indivíduo? 8 gametas. Aí, esses 8 gametas, pessoal, quantos indivíduos diferentes eu posso gerar com 8 gametas? Lá, com 4 gametas, a gente viu que poderia gerar 16 indivíduos. Com 8, eu posso gerar quanto? 64. Aí vocês vão ter que fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, aí tudo 64. Não, depois eu ensino um métodozinho bem básico para vocês fazerem, para descobrir qual a probabilidade de gerar determinados indivíduos, sendo eles polihibridismo. Mas eu não vou cobrar isso na prova, então não vou explicar isso agora não. Beleza? Sim, pessoal. Aqui já pula um pouquinho na prova de vocês. Eu vou deixar esse conteúdo disponível daqui para amanhã, porque eu não vou colocar aquela parte de linkage, não. Mas aqui já entra na parte da genética moderna, em que já tinha sido descobertos os cromossomos e tudo. Aí, mas a parte de linkage, de mapeamento dos genes dos cromossomos, não vou cobrar na prova, entendam. O fato de eu não cobrar na prova não quer dizer que vocês não tenham que estudar. Vocês estão estudando para o Enem, vocês têm que estar preparados para isso. Então, eu aconselho que vocês assistam os vídeos falando de linkage e tudo. Um outro momento, nas férias, aí eu tento tirar algumas dúvidas de vocês. Mas a gente, como foco até a semana que vem é a avaliação, vamos focar na avaliação, né? Aqui, pessoal, sistema de determinação do sexo. Para determinar o sexo dos indivíduos, existem esses sistemas básicos. A gente tem o sistema XY, sistema X0 e o sistema ZW. Deixa eu só mudar a cor aqui. Vocês veem esse amarelo aí, risca na tela. Vê. Continuando aqui. A gente tem esse sistema XY. O que é que significa dizer? XY é quando o homem ou o macho, não somente o homem, ele é dito heterogamético. Ele tem os cromossomos diferentes ali, ó. O X e o Y. Os cromossomos sexuais, que a gente chama. E a fêmea, ela vai ser
homogamétrica. Ela vai ter os dois cromossomos sexuais iguais, exatamente iguais. Os genes que tem no cromossomo, nesse cromossomo, vão ter exatamente iguais nesse outro aqui. Aí no indivíduo masculino, não. Os genes que tem nesse cromossomo, nem todos eles vão ter nesse outro. Já no sistema X0, o macho também é heterogamétrico, só que ao invés de ter genes nesse cromossomo e não ter nesse aqui, nesse outro aqui não vai existir de jeito nenhum, porque não existe um outro cromossomo homólogo dele. Isso somente para o cromossomo sexual, viu? Os outros cromossomos autossomos, que são aqueles não sexuais, eles vão ter sim os seus homólogos. E a fêmea ela vai ser homogamétrica. Ela vai ter um cromossomo e o outro cromossomo homólogo a ele vai ter os genes exatamente iguais. E no sistema ZW, é só o contrário do sistema XY, em questão de ser a fêmea, que vai ser a heterogamétrica. Ela é quem vai ter o cromossomo com determinados genes, que não vai ter no outro cromossomo. E o macho, ele tem os genes que tiver no cromossomo, tem no outro. Então, o sistema ZW, pessoal, é o contrário do sistema XY, somente pela troca de sexo. Aqui, quem determina o sexo é o homem, é ele que tem os cromossomos diferentes, e aqui é a fêmea. Toda vez eu estou dizendo homem, mas entenda, não é só o homem não, viu? Qualquer indivíduo do sexo masculino que tenha esse tipo de cromossomos aqui. Então, por que, pessoal, que ele é determinado do sexo? Porque ele tem esse cromossomo diferente. A mulher, a fêmea, ela sempre vai produzir gametas com os cromossomos iguais. O macho não, ele vai produzir tanto esse cromossomo, gameta com esse cromossomo, quanto com esse aqui. Aí, se por acaso ele conseguir fecundar esse cromossomo com esse óvulo, por exemplo, aí ele vai ser do indivíduo do sexo masculino. Mas se ele por acaso fecundar esse indivíduo com ele, aí vai ser do sexo feminino. Então, quem vai determinar o sexo, aí sim, um exemplo é a nossa espécie. A espécie humana, quem determina o sexo é sempre o homem. Mas aquela besteira que o povo fala, o homem ele tem um menino, aí falando merda aqui, ele tem os meninos já programados dentro do seu organismo, não é que ele tenha programado, ele só vai determinar o sexo, mas a mulher também tem metade dos cromossomos ali com ela, no óvulo, viu? Não vai com essa que o homem é quem gera e só vai lá e coloca dentro da mulher, que não é bem assim não, viu? Ele só coloca metade, e a outra metade é da mulher. Continuando, o sistema X0, também quem determina é o indivíduo do sexo masculino. Aí, por que que ele vai determinar? Porque ele vai ter esse cromossomo aqui que vai ser vazio somente para o cromossomo sexual, esse gameta. Se for ele que fecunde aqui, ó, aí vai gerar um gameta, um indivíduo, um zigoto, somente com um cromossomo, que vai ser do sexo masculino. Mas se ele fecundar esse com esse, aí vai gerar um indivíduo, um zigoto, com os dois cromossomos, que vai ser do sexo feminino. Então, quem determina aqui o sexo vai ser também o macho. Por último, aqui no sistema ZW, quem vai determinar o sexo vai ser a fêmea. Por quê? Ela pode fazer esse gameta ser fecundado por esse outro, por esse espermatozoide aqui, por esse gameta masculino, ou esse aqui. Se caso for esse aqui, aí vai gerar um indivíduo do sexo masculino. Se for esse aqui, vai gerar um indivíduo do sexo feminino. Quem determina o sexo aqui, no caso, vai ser a fêmea. E nós temos o sistema haplodiploide, pessoal, que não tem nada a ver com o XY, o X0, o ZW. É o seguinte, no caso das abelhas, as abelhas fêmeas, elas são diploides. Vocês já viram o que é um indivíduo diploide? Vocês têm que lembrar isso. E o indivíduo haploide. Diploide é aquele que tem um par de cromossomos homólogos. É o par de cromossomos homólogos ali, todos os cromossomos, não só os sexuais não, viu? Não confunda isso aqui com o sistema X0, porque não é só os cromossomos sexuais, são todos os cromossomos autossomos. Para quem não lembra o que é cromossomos sexuais e cromossomos autossomos, exemplo da espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos. 22 são autossomos, que não são os cromossomos ligados ao sexo. São cromossomos que têm tanto no homem quanto na mulher exatamente iguais. Já os cromossomos sexuais são aqueles que têm ou só no homem ou só na mulher, ali, que vai determinar o sexo. Aqui, pessoal, exemplo das abelhas. As abelhas fêmeas, elas são diploides, ou seja, tem um par de cromossomo homólogo, e as abelhas machos, elas são haploides. Tem apenas um cromossomo, não é diploide, não tem par de cromossomo homólogo, não. Se essa abelha, ela vai gerar um óvulo. Se aquele óvulo não for fecundado, ela vai ter somente um cromossomo, só que ela vai gerar um indivíduo, viu? Nesse caso aqui, os óvulos de abelhas, eles não precisam ser fecundados, não. O óvulo, ele consegue, por um processo chamado de partenogênese, dar origem ao novo ser, mesmo sem ocorrer a fecundação. Nesse caso, ela vai gerar um indivíduo somente com um cromossomo, aí aquele indivíduo vai ser do sexo masculino. Agora, se ela
conseguir fecundar aquele óvulo ali com um gameta masculino, vai gerar um indivíduo com 2 cromossomos. Aí com 2 cromossomos, quem é que é diploide? Indivíduo de sexo feminino. Aí eu não vou falar de casta, porque isso já é mais para ecologia, mas as abelhas, elas vão ter uma hierarquia, vão viver em sociedade, enfim. As abelhas, elas também vão se diferenciar para ser rainha, de acordo com a sua alimentação. Então, tem uma abelha que ela vai, digamos, seja a princesa, que vai se tornar rainha. Como é que ela vai se tornar rainha? Ela vai nascer com os cromossomos diferentes? Não. O cromossomo de uma operária é igual ao cromossomo de uma rainha, mas de acordo com a geleia real, que é um alimento deles lá na colmeia, de acordo com essa geleia real, é que ela vai gerar como rainha ou como operária, como um indivíduo ali que vai ajudar na colmeia. Aí onde, lembra, o meio ambiente vai interferir no fenótipo, viu? O genótipo permanece igual, mas o meio ambiente vai interferir nas características dela, no fenótipo. Qual é o meio ambiente aqui? Qual é a parte do ambiente? A alimentação. De novo, o meio ambiente também pode determinar o sexo, pessoal, em alguns tipos de seres vivos, principalmente em répteis. Eu já falei isso para vocês. Indivíduos que eles têm o mesmo genótipo, viu? Não tem diferença dos cromossomos sexuais. Todos os cromossomos são iguais, os homólogos são iguais, tanto no macho quanto na fêmea. Só que, se eu tiver temperaturas altas para as tartarugas, vai gerar indivíduos fêmeas. Se eles forem gerados, os ovos tiverem temperaturas mais baixas, vai gerar os machos. Nos jacarés, alguns tipos de jacarés é o contrário. Se as temperaturas forem altas, gera os machos. Se a temperatura for baixa, gera as fêmeas. O meio ambiente interfere aqui. Eles têm os cromossomos sexuais exatamente iguais. Aí, de acordo com esses cromossomos, pessoal, nós vamos ter essas características que estão ligadas ao sexo ou restritas ao sexo. Por quê, pessoal? Existe uma parte do cromossomo X e do Y que elas são iguais. Uma pequena parte ali é homóloga. Então, essa parte aqui que está em vermelho são os mesmos genes. Só que tem uma parte que ela é diferente. Olha, essa parte aqui do cromossomo X não existe no cromossomo Y. Aí, quando eu tenho uma característica que o gene está nessa parte, eu digo que é uma herança ligada ao sexo, porque ela vai ser meio que restrita um pouquinho ali somente a uma parte do indivíduo. Aí, eu tenho essas características, pessoal. Todo o cromossomo X que o homem tem veio da mãe. E o Y veio obrigatoriamente do pai. Você como é que sabe? Pessoal, se é homem, ele tem o cromossomo X. Ou Y. E também vai ter o X. Aí aquele X vai ser da mãe. Aí a gente tem essa probabilidade, pessoal. Digamos que esse gene aqui, ele seja dominante ou recessivo. O homem só vai receber 50%, porque o pai não tem esse gene no seu cromossomo Y. Se ele não tem esse gene, não vai herdar nenhuma dessas características. É coisa de jogo? É o quê? Vou já preparar a comida. É o seguinte, então, aqui, pessoal, o homem só vai herdar um recessivo ou um dominante se vier da mãe. Então, 50% de chance dele herdar aquela característica dominante e 50% de chance dele herdar aquela característica recessiva. Já se for uma filha, não. Como o gene é ligado ao X aqui, por isso que a gente chama de ligado ao sexo, aí essa característica ela pode estar tanto no cromossomo feminino, quanto no cromossomo que veio do pai ali. Tanto no cromossomo que veio da mãe, quanto que veio do pai. Os dois não são X, os dois não têm os mesmos cromossomos. Aí ela pode ser os dois dominantes, ou um dominante e um recessivo, ou um recessivo e outro recessivo. Por isso que as mulheres, quando têm características ligadas ao sexo, elas vão ter uma menor probabilidade de ter características recessivas ali. Por quê, pessoal? A gente vai pegar esses dois exemplos. Daltonismo. Daltonismo é caracterizado por um alelo recessivo. Se é caracterizado por um alelo recessivo, qual a probabilidade de um homem ter aquela característica? 50%. Por quê, pessoal? Basta ele ter um alelo recessivo. Porque o outro aqui não vai existir. O homem não tem esse alelo recessivo aqui, ó. Não vai ter que ser azinho para expressar. Basta aparecer um único alelo aqui no X, o azinho vai expressar. Então, 50%. Já se aparecer o outro azão, vai ser somente, ele vai ser um indivíduo normal. Um homem, ele tem 50% de chance de ser daltônico, se ele tiver pais daltônicos ali. Porque ele tem aquelas 50% de chance de ter o alelo recessivo. Já a mulher não. A mulher, ela pode ter os dois dominantes, ou um dominante e um recessivo,
Para ela ser daltônica, ela vai ter que ter os dois recessivos. Não adianta ela ter esse recessivo. Se ela tiver um dominante ali, ela vai ser normal. Então, a mulher ela só vai ter 1/3 de chances de ser portadora do daltonismo. Do mesmo jeito é com a hemofilia. Essa hemofilia aqui, pessoal, a mulher, para ela ser daltônica, ela tem que ser recessiva. Azinho, azinho. Ou Hzinho, Hzinho, tudo. Estou usando Azinho, Azinho aqui porque já estava aqui. Então, ela também vai ter 1/3 de chances de ser daltônica. Enquanto esses 2/3 de chance de ser daltônico, de ser normal ali, vai estar favorecendo a mulher. Como é ruim escrever com o mouse. O homem não. O homem, para ele ser hemofílico, falei, foi daltônico. Para ele ser hemofílico, basta ele ter um Azinho ali, ou um Hzinho. Ele vai ter 50% de chance de ser daltônico. Ou um meio, tanto faz. A mulher aqui, 1/3 ou 33,333%. Aí tem isso aqui é característica, pessoal, quando é ligado ao cromossomo X, característica ligada ao sexo. Quando é ligada ao Y, aí a gente chama de restrita ao sexo. Por que restrita ao sexo? Porque somente os homens vão ter. Se é um gene que está presente somente na parte não homóloga ali do cromossomo Y, somente o homem vai ter. Essa parte aqui, esse cromossomo X, Y, ele vai ser passado para a mulher? Jamais. Nunca vai existir uma mulher com essa característica aqui. O exemplo é o gene SRY, que é o que vai determinar se o indivíduo é do sexo masculino ou não. Não vou entrar em muito detalhe para dar essas características, mas o homem, se esse gene não for ativado, pessoal, mesmo com o cromossomo Y, ele vai ser um indivíduo de sexo feminino. Vão assistir o episódio do Dr. House, que tem uma mulher que ela tem todo o DNA masculino. A gente chama isso de hermafroditismo. Continuando aqui, pessoal. Herança, isso é restrita ao sexo. O que é herança restrita ao sexo é aquela que está somente no cromossomo Y, porque somente os homens vão ter. Herança limitada ao sexo é aquela herança em que os dois indivíduos vão ter, só que não é nos cromossomos sexuais, pessoal. Lembra que nós temos 23 pares de cromossomos? Aí a gente vai ter algumas características em cromossomos que a gente chama de autossomos, naqueles 22 sem ser sexuais, mas só vai se expressar, só vai aparecer em um dos indivíduos ali. Não. Limitada, herança limitada ao sexo, os dois indivíduos, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, têm, mas só vai apresentar em um indivíduo. Exemplo, os indivíduos mamíferos, por exemplo, nós temos o gene para a produção de leite, nós somos mamíferos, até produzimos mamas dos indivíduos do sexo masculino, mas somente o sexo feminino ali quem vai produzir. Por quê, pessoal? Porque hormônios ali vão estar controlando essa produção de leite. Se você pegar certos hormônios e colocar no indivíduo do sexo masculino, ele pode até lactar um pouquinho, ele pode até produzir um pouco de leite, mas isso é muito raro. Então, limitado ao sexo é quando os dois indivíduos têm o gene, mas só vai estar sendo expresso em um indivíduo ali. E herança influenciada pelo sexo, quando ela tem uma herança influenciada pelo sexo, é quando os dois indivíduos têm o gene, os dois expressam o gene, mas vai ser de maneiras diferentes. Um grande exemplo é a calvície. Mulheres podem desenvolver calvície, elas têm genes para calvície, mas os homens, eles vão expressar com maior intensidade. Os homens, a calvície dos homens é bem mais forte que as mulheres. Então, isso é herança influenciada pelo sexo. Para finalizar aqui, pessoal, nós temos a genética ela sendo aplicada na sociedade. Qual a importância da genética? A gente tem um melhoramento genético de diversas formas. Por exemplo, eu tenho uma espécie, eu dei vários exemplos nos vídeos para vocês. Uma espécie de gado que ele é resistente a doenças, mas produz pouca carne. A gente já tem outra espécie de gado que ele produz muita carne, mas ele é afetado rápido. Como é que eu vou falar? Ele é bastante afetado pelas doenças. Então, a gente mistura um com o outro e gera um que, além de produzir muita carne, é bem resistente às doenças. A gente chama isso aqui de híbrido, misturou dois indivíduos de linhagem pura ali, duas raças diferentes. Isso aqui, pessoal, é um melhoramento genético. Esse melhoramento genético aqui, eles se dão pelo conhecimento genético.
Então, isso para a sociedade não deixa de ser um avanço, não deixa de ser uma coisa boa economicamente para a sociedade e tudo. Temos também casos de plantas, em que o indivíduo é homozigoto dominante, por exemplo, vou colocar aqui agazão, junto com um homozigoto recessivo. Não tem as características tão boas, mas quando eu misturo os dois aqui, aí eu vou formar um indivíduo híbrido. Eu estou dando esse exemplo aqui bem simples, mas na verdade aqui é um dihíbrido, viu, e tudo. Mas, olha aqui, ó. A gente vai fazer um híbrido ali, e aquele híbrido é melhor do que os indivíduos que são homozigotos. Outra coisa também, pessoal, que a genética, com os conhecimentos genéticos, conhecimento de reprodução, ajudou bastante. Nós temos indivíduos, principalmente, isso é bem comum em plantas, em que você pode gerar, misturar dois indivíduos, e o outro, o descendente dele ali, o híbrido, ele não ser capaz de reproduzir, mas de gerar uma prole muito boa. O exemplo que nós temos dentro dos animais, para não trazer somente para as plantas, nós temos o cavalo e o jumento. O cavalo e o jumento, quando eles são cruzados, eles geram um híbrido, que é a mula, ou burro. O burro, para trabalho, é dos animais mais utilizados para o trabalho. Então, quando tem aquelas... Você já viu na história que, nas aulas de história, que quando teve os caras que foram colonizar o Brasil e tudo, que também Pedro Álvares Cabral, quando foi subir montanha não sei da onde, eles não foram de cavalo, não. Eles foram de burro. O burro de carga, ele é muito melhor, muito mais resistente do que o cavalo. Então, geneticamente, ele é melhor. Isso é uma mistura, só que isso aí também aconteceu naturalmente, não foi o homem que fez isso. Só que o homem, atualmente, ele pode fazer essas misturas. Exemplo, com essa laranja aqui. Vocês veem vários tipos de frutas que não têm sementes. É chato a gente estar tirando semente de algumas frutas. Existe produção de melancia sem fruta. Imagina a melancia sem fruta, como é bom. Isso se dá pelos avanços genéticos em que o homem ele vai fazendo um melhoramento genético, vai misturando o indivíduo com o outro, misturando o gene com o outro, para que tenha essa produção. Ou então elimine essas sementes. Esse exemplo aqui é a laranja da Bahia, que eu até falei nos vídeos, em que essa laranja se deu pela fecundação de dois tipos de laranja. Só que o indivíduo que nasceu, essa laranja, ela é triploide, ela não consegue gerar descendentes, não consegue produzir sementes, não gera descendentes, e pelo fato dela não gerar descendentes, ela é bem gostosa, bem doce, também não tem semente, o que é muito bom. As pessoas queriam uma forma de fazer com que essa planta ela se perpetuasse, tivesse mais plantas dela. Como é que ia ter se ela não se reproduz? Aí existe esse processo aqui chamado de enxertia, que é você pegar um pedaço, um caule de uma planta, dessa laranja aqui, corta ele direitinho, aí corta um outro caule de uma planta, desde que seja também da mesma família, seja um limão ou outro tipo de laranja, encaixa eles ali para que ela consiga absorver os nutrientes, a seiva ali. Aí a gente chama isso de enxertia. Aí conseguiu-se vários galhos dessa planta, sai plantando pelos galhos. Esse é um tipo de reprodução assexuada, que não troca gametas, até porque ela não produz gametas. Depois eu vou produzir vídeos falando das plantas, eu vou falar de plantas que isso é bem comum, plantas triploides, viu? Cultura de tecido, pessoal. A gente pode pegar alguns tecidos, colocar em laboratório, fazer com que as células elas se reproduzam rapidamente, tendo nutrientes e tudo ali, para que elas se reproduzam bem, gerem novos indivíduos. A gente tem também alguns problemas decorridos disso, pessoal, porque quando eu tenho essa produção aqui, ó, dessas plantas aqui, não há uma mistura de genes, não há uma mistura de gametas, aí a gente diz que não há uma variabilidade genética. Quando o indivíduo não tem uma variabilidade muito grande, aí vai formar as raças puras ou as espécies puras, que são basicamente iguais. Isso é ruim, de certa forma, pessoal. Por quê? Porque se uma praga, um verme, um fungo ou uma bactéria atacar uma planta dessas, as outras têm o mesmo material genético, têm o mesmo DNA. Não vai conseguir se defender daquela praga ali. Por que dentro de uma sociedade, dentro de uma população, um vírus ataca as pessoas e algumas reagem de formas diferentes? Porque o DNA, existe uma variabilidade genética muito grande. Quando os indivíduos são muito puros, o DNA é exatamente igual. Então, do jeito que um vírus atacar um organismo, ele vai atacar da mesma forma os outros. Por que nós desenvolvemos resistência a antibióticos, desenvolvemos resistência a bactérias, a vírus e tudo? Por conta dessa variabilidade genética. Quanto mais misturado for os organismos, os genes de um organismo, melhor vai ser para aquele organismo. Porque vai gerar novas possibilidades de defesa.
Então, quanto mais puro um organismo, é até bom, é bonitinho. Eu coloquei a imagem desses cachorros, porque é uma raça pura. A gente tem um husky siberiano, por exemplo, que é bem bonitinho. Mas quanto mais puro uma raça, menor a variabilidade genética. Isso não somente para animais, para a planta também, viu? Exemplo de batata. Produção de batatas, as batatas não têm uma variabilidade genética muito grande. Se tem um certo melhoramento genético, se deixa os genes ali bem igualzinho. Passar um pouquinho d'água. Se tem os genes bem igualzinhos. Então, se um organismo atacar, ele vai atacar um indivíduo da mesma forma que ele vai atacar os outros. Eles não vão desenvolver uma certa defesa. Então, o melhoramento genético é bom, traz algumas coisas boas, mas também faz com que aqueles indivíduos tenham uma menor resistência. Só alguns conceitos aqui, pessoal, para vocês. Nós temos os conceitos de alelos deletérios, alelos causadores de doenças. Por que não é aconselhável primo casar com prima, irmão com irmã? Eu não vou falar aqui, não. Eu ia dar um exemplo, mas essa live ficar gravada, coisas lá da minha cidade. Não. É o seguinte. Esquece que eu falei, não tem como eu deletar. Por que organismos, indivíduos muito próximos, não é aconselhável eles se cruzarem, pessoal? Porque, digamos, esses... Eu tenho que trocar a caneta aqui. Digamos, essas características aqui. Essa característica aqui, ó. Misturou com esse aqui, que não tem esse gene aqui, ó. Que não tem um gene azinho, que é um alelo deletério, causador de doença. Mas aí aqui, ó, eles cruzaram, aí vocês vejam que eles são irmãos. Olha a probabilidade de nascer 2 irmãos com aquele alelo deletério ali, ó. Quando vem um indivíduo de uma outra população que não tem aquele gene, não é tão fácil ter esse cruzamento ali com ele, assim, e gerar um novo indivíduo portador daquela doença. Mas se eu tenho um indivíduo em que os dois são irmãos ou primos, há uma grande probabilidade de naquela família ter aquele alelo deletério. Aí quanto mais próximo for, maior a probabilidade de ter um cruzamento entre eles, gerando um indivíduo portador daquela característica. Então, por isso que não é tão aconselhável ter casamento entre primos. Ter pelo menos a relação sexual. Casamento, não importa, né? Nascer tem as relações sexuais e acontece, né? Então, alelos deletérios são aqueles causadores de doença, e quanto mais próximos dentro de uma família, maior a probabilidade deles ter um cruzamento e gerar um indivíduo com um portador daquela doença. Aí a gente tem esses aconselhamentos genéticos aqui, pessoal, que a gente chama de amniocentese, e por isso que eu passei o filme para vocês, o filme não, o episódio lá de CSI. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, se o seu filho pode ser portador de uma doença genética ou não, você pode escolher pelo aborto ou não. O que não foi o caso lá dos pais. Já foi depois do menino nascer que eles optaram pelo aborto depois de nascido, né? Foi um tipo de aborto? Não, não foi. Foi assassinato? Foi assassinato. Contei spoiler? Contei. O problema é você que não assistiu, mas todo mundo assistiu. É o seguinte, existe o processo chamado de amniocentese e amostra vilocoriônica. A amniocentese, pessoal, Cadê? Na verdade, tá trocado aqui, ó. É isso aqui, em que pega uma seringa, injeta ali, tira um pouquinho do líquido amniótico, e a partir do líquido amniótico faz um exame para saber se aquele menino, se aquela menina, aquele feto, ele pode desenvolver alguma doença genética, se ele é portador de algum alelo deletério, portador de algum alelo que venha trazer alguma doença genética para ele. E isso aqui se dá geralmente pela 20ª semana, a 20ª semana de desenvolvimento embrionário, que é menos arriscado, mas também já é mais tarde para um possível aborto. E esse aqui é chamado de amostragem vilocoriônica, em que tira um pouquinho do córeo. O córeo eu já expliquei lá em embriologia para vocês, que é aquela camada que envolve o embrião e tudo. Aí tira um pouquinho do córeo, isso aqui é por volta da 8ª semana, isso já é possível. Na 8ª semana tira esse pouquinho ali, aí dá para analisar a partir daquela célula se o bebê ele vai ter a doença genética ou não. Quanto mais cedo descobrir, melhor. Só que aqui também já é um pouquinho mais arriscado. Mas, assim, não é tão arriscado, não. O problema não é no exame. O problema é na questão ética, descobriu que ele é portador de uma doença genética. Aí vai ser possível o aborto ou não. É o que a gente chama de terapia gênica, ou vai fazer o aborto terapêutico ou não. O que eu indaguei para vocês, questionei para vocês a respeito daquele vídeo. Então, se ele tiver uma doença genética, será que pode abortar ou não?
Nós sabemos que no Brasil só existem 3 casos. Dependendo de algumas doenças genéticas, não vai ser possível, não. Se não venha trazer uma má formação cerebral para ele. Digamos que é uma doença genética que a criança vai morrer com 5 anos. Posso abortar ou não? É polêmico? É polêmico. Vamos entrar nessa polêmica agora? Lógico que não, que aqui é a revisão. É só para vocês entenderem que é possível determinar o embrião ou feto ainda no útero da mãe, se ele vai ter uma doença genética ou não, e ela pode optar pelo aborto. Isso é terapia gênica, isso é o avanço do conhecimento científico, o avanço do conhecimento genético. Por último, nós temos isso aqui, pessoal, em que o foco é isso aqui, viu? Mas essa parte de enzimas de restrição é só para explicar como é que acontece esse processo de eletroforese. Ser bem rápido aqui, porque está já terminando e eu quero dar uns 10, 20 minutos para vocês perguntarem. Eu tinha visto que a aula de Ailton, pensei que era umas 2 horas, 2h30, mas se não me engano é 2h40, então até 2h10 a gente pode ficar aqui, viu? Olha, pessoal, os cientistas viram que as bactérias, aqui eu representando a bactéria, viu? Viram que as bactérias, elas tinham umas enzimas, são proteínas, não vou estar voltando aqui para falar o que é enzima, que eles chamavam de enzimas de restrição, em que elas pegavam o DNA e cortavam eles em determinados pontos. Chegava um DNA, ela ia lá e picotava aquele DNA, depois que ela cortava aquele pedaço de DNA, aí ela ia, emendava ali de novo aquela parte que foi cortada. Por que, pessoal, que as bactérias faziam isso? Geralmente era para se defender de bacteriófagos, de vírus invasores. Porque às vezes o vírus vinha, colocava o DNA viral ali dele, juntava com o DNA da bactéria, a bactéria ia lá, picotava aquele DNA viral para ela se defender. Muitas vezes ela conseguia êxito nisso aí. Aí foi como ele fez. Vamos utilizar isso a nosso favor. Vamos ver o que nós conseguimos fazer com isso. Ele pegou as enzimas de restrição, colocou num pouco de DNA ali dele, e as enzimas elas começaram a picotar, começaram a cortar o DNA em determinados pontos. Sim, pessoal, para ela cortar, ela tem que ter uma sequência de bases nitrogenadas específicas ali, viu? Ela não vai cortar em qualquer canto, não. Ela só vai cortar quando ela encontrar essa sequência específica aqui. Então, quando a enzima ela chega, encontra essa sequência de DNA, ela vai, corta aqui. Lá na frente, ela corta aquele pedacinho onde ela encontrou aquela sequência ali. Aí vai só cortando em diferentes tamanhos. Para que serviu isso aqui, pessoal? Quando os cientistas pegaram isso aqui, colocaram nesse processo aqui de eletroforese, eu não vou estar explicando muito o que é eletroforese aqui, o aparelho não. Mas se ele pega esse DNA todo picotado, em diferentes tamanhos, coloca desse lado aqui, desse aparelho, tem um gel aqui, um líquido, gel. Na hora que coloca aqui, que liga os eletrodos aqui, o DNA ele vai migrar para esse outro lado aqui. Por que ele vai migrar, pessoal? O DNA é um pouco negativo. E esse polo aqui, esse lado aqui desse equipamento, ele é mais positivo. Então, é colocado o DNA aqui, todo picotado, e liga os eletrodos. Na hora que liga, ele vem para cá. Só que esse gel, pessoal, ele tem algumas barreiras ali. Só vai chegar até aqui no final aquelas partículas menores. As partículas maiores vão ficando mais para trás. Então, quanto menor for a partícula do DNA, um pedacinho do DNA, mais para frente ele vai. Aí é o que vocês observam nessa foto aqui, ó. Então, começou aqui, nessa região, foi colocado o DNA, ligou o eletrodo ali, aí o DNA veio para esse lado aqui. Então, cada pedacinho que vai vindo aqui para frente, ele vai fazendo uma mancha aqui, ó. Essa mancha, aí tem essa outra mancha, essa mancha. Por quê? Aqui é o menorzinho, aqui já é um pouquinho maior, um pouquinho maior. Aqui é os que foram ficando para trás. Quanto maior, menos longe ele vai conseguir ir. Aí os caras foram dizer, ei, agora dá para a gente fazer algumas comparações do DNA de um ser vivo com o DNA de outro ser vivo. Estou já terminando, espera aí. Aí eles fizeram e aplicaram isso aqui. Hoje a gente vê muito no programa, programas de TV, para determinar os testes de paternidade e tudo, se tornou bem comum. Mas não é só isso não, pessoal. A perícia forense utiliza muito isso aqui. Vamos levar em consideração não somente um caso de paternidade aqui, mas vamos analisar, digamos, uma cena de crime aqui. Vou inventar aqui bem aleatoriamente. Digamos que esse indivíduo aqui, riscar esses nomes aqui, ó. Digamos que uma mulher, ela foi estuprada, só que o cara deixou lá um pouco de... Não, na verdade, o cara usou camisinha e tudo, não tem como
deixar o sêmen dele, mas ela, ao se defender, ela azunhou o cara. Ficou DNA na unha da mulher. Ela denunciou, e através daquele DNA da unha da mulher, conseguiu uma amostra aqui. Só pegar aqui, peraí. Digamos essa amostra aqui, ó. Deixa eu ver se dá para me encaixar nesse exemplo, que eu já tinha utilizado antes. Não vai ter como eu utilizar esse exemplo aqui, não. Não tem como eu encaixar, não. Mas aqui, pessoal, é possível. Deixa eu inventar um aqui bem rápido. Digamos que aqui seja a amostra inicial, as manchas que conseguiram, a prova aqui. Aí ela disse as características do cara, apareceu dois suspeitos. Suspeito 1, suspeito 2. Aí essa amostra aqui foi a amostra que conseguiram. Aí o suspeito 1, na hora que pegaram o DNA dele, conseguiram essas características aqui, ó, do DNA dele. Na hora que pegaram o suspeito 2, conseguiram essas características aqui. Lógico, não está bem retinho, mas aqui, a prova é o que tinha sido deixado na cena do crime, na unha da mulher. Aí aqui era o suspeito 1 e o suspeito 2. Podem existir vários suspeitos, eu só vou fazer aqui para não perder muito tempo. Então, qual desses indivíduos aqui, pessoal, vou pegar uma caneta de outra cor, qual desses indivíduos aí é o que estuprou a mulher? Essa prova aqui é o que estava na unha dela. Olha aqui, como é que você vai saber? Você vai comparar as listas aqui. O que tiver aqui tem que estar presente nos dos dois ali, ó. Essa, ó. Tá aqui, essa. Pode ser essa daqui. Aí, ó. Essa daqui, ó, não tem aqui, ó. Então, a gente aí meio que descartar esse outro aqui, ó. Essa aqui, ó, não tem aqui. Essa aqui até que apareceu aqui. Essa aqui meio que apareceu aqui. Essa aqui tá um pouquinho mais acima. Essa daqui também tá um pouquinho mais acima. É porque saiu bem reto, mas digamos que fosse essa daqui. Não saiu bem retinho. Aí vamos comparar com dois. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, essa daqui. É esse aqui seria esse aqui seria esse aqui seria esse, e esse aqui saiu meio para baixo, mas ele está bem aqui assim, vamos dizer que é esse aqui. Então, o indivíduo 2 pode prender, porque, obviamente, pessoal, por que obviamente? Não existe DNA igual. Nunca vai existir um indivíduo que consiga uma lista igual a essa daqui, a menos que ele tivesse um irmão gêmeo. Aí se ele tiver um irmão gêmeo, ele diz, não, foi eu não, foi meu irmão. Agora, se ele quiser pagar o pato pelo irmão dele, o irmão dele teria, sim, essas mesmas características aí, viu? Irmãos gêmeos, desde que sejam univitelinos, aqueles gêmeos idênticos, teria, sim, o mesmo DNA aí. Tranquilo, pessoal? Então, não é somente para determinar teste de paternidade, não. Na verdade, na perícia, parece ser muito utilizado isso aqui, viu? Cenas de crime e tudo. Aí prende o indivíduo 2, aí diz, não, foi meu irmão. Aí o irmão dele vai lá, não, mas foi eu não, cara. É porque ela tava com a saia curta, né? Mulher, quando anda com a saia assim, é porque quer. Então, você entenderá a ironia, né? Desculpa aí. Bom, pessoal, podem perguntar, porque eu meio que terminei aqui o conteúdo. Teve pouquinha gente, vou voltar aqui para vocês perguntarem determinados slides, se quiser que eu repita. Entenderam a segunda lei de Mendel, que vai produzir 4 tipos de gâmetos diferentes ali, ó, vai segregar-se independentemente. Se você não perguntar, não responde não. Nada? Adinha? Esse segundo da lei de Mendel. Aí. Isso aqui, Cauê. Aqui é só um aprofundamento desse aqui, ó. Mendel foi o que ele fez para explicar essa segunda lei dele. Pegou os gametas
Pegou o indivíduo ali, que a planta ela era pura, amarela e lisa, e cruzou com a pura, verde e rugosa. Quando ele cruzou, ele conseguiu aquele indivíduo heterozigoto ali, ó, duplo heterozigoto, de híbrido, que a gente chama também, que é duplo heterozigoto, a mesma coisa. Aí ele observou, ele fez esse cruzamento, ele disse o seguinte: se eles forem segregar-se independentemente, se eles forem separar independentemente, esses gametas, o Vzão do Rzão, o do Rzinho, tudo, eles obrigatoriamente vão ter essas características aqui. O Vzão, ele vai poder ser liso ou também vai ser rugoso. Ele observou que ele conseguia fazer 4 tipos de gametas diferentes. Quando ele observou a proporção ali, ele conseguiu 4 fenótipos diferentes. Como assim 4 fenótipos? Amarelo liso era um fenótipo, amarelo rugoso era outro fenótipo, verde liso era um fenótipo e verde rugoso era outro fenótipo. Aí ele conseguiu explicar aqui a segunda lei dele aqui, ó. Os gametas, os fatores vão segregar-se independentemente. Para ser amarelo, não depende dela ser rugosa. Para ser amarelo, não depende dela ser lisa. Um não depende do outro. Então, o que é que isso quer dizer, pessoal? Que, literalmente, não vão depender um do outro, não vão depender para ela ser amarela e rugosa. Um não vai estar, para mim ser lisa, obrigatoriamente eu tenho que ser amarela. Ou para mim ser lisa, obrigatoriamente eu tenho que ser verde. Não, podem ir ao acaso aí. Eles vão separar-se sem depender um do outro. Mais alguém? Parte da epistasia, deu para entender? Epistasia dominante. É quando o alelo dominante ele inibe a característica. Eu coloquei aqui a cor, viu? Mas não obrigatoriamente não. Se é a cor. Qualquer característica de outro indivíduo. A epistasia recessiva é quando o alelo que vai inibir é aquele alelo recessivo ali. Polihibridismo é quando eu tenho vários alelos aqui, ó. Aí eu quero determinar quantos gametas eu consigo produzir com esses alelos. Como é que eu vou determinar quantos gametas? 2 elevado a n, onde n é o número de indivíduos em heterozigose. Sistema de determinação do sexo. XX, XY, X0, ZW. A gente tem um sistema haplodiploide. Ou o meio ambiente também pode definir isso. Pô, é isso. Segunda lei de Mendel e também nem tudo é questão da segunda lei de Mendel não, viu? Não vai focar não. Essa parte aqui, ó, já pula da segunda lei de Mendel, já pula a parte de linkage, já é as aplicações da genética aí na sociedade. Eu pulei um pouquinho de linkage também. Não vou cobrar linkage na prova não, no simulado. Mas lembra que tem questões de ecologia, não é só genética. E no canal, nas videoaulas que eu passei para vocês, tem explicando tudo de ecologia lá, viu? Deu uma revisadazinha que acho que no máximo 2 horas do conteúdo todo de ecologia tá lá. Tem só 10 vídeos de ecologia e não são muito longos, não. Só que, como eu falei também, genética vai ter um peso maior.